Glória a Deus. Momento de meditarmos na palavra do Senhor Jesus. E eu convido você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Ageu. Ageu capítulo 2 e o versículo de número 9. Ageu capítulo de número 2, versículo de número 9. É um versículo muito conhecido de todos nós. Glória a Deus. E nesse instante eu quero que você, se puder, pegue aí a sua Bíblia. Deus vai falar conosco, tá bom? Aliás, Deus vai continuar falando conosco. Aleluia. Ageu capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a minha paz, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que esse aqui é um texto muito conhecido de todos nós, porém, o seu contexto é desconhecido de muitos. Nós costumamos ouvir muito, né, nas igrejas, entre o povo de Deus, essa palavra aqui sem contexto, né? Essa palavra aqui sem contexto, ou seja, sem saber o real motivo pelo qual Deus dirige essas palavras ao seu povo através do profeta Ageu. Então, hoje nós vamos aprender, nós vamos entender, inclusive, por que é que Deus levanta o profeta Ageu e traz essa mensagem ao seu povo. Um texto que muitas vezes a gente se apega só nessa parte, um livro que ficou conhecido especialmente por causa desse versículo e por causa de um outro versículo que antecede esse versículo, que é o versículo 8. Ageu 2:8 diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. É um outro versículo que a gente também conhece muito. É um versículo que a gente se familiariza bem com ele. A gente até gosta, né? E recebe de todo o coração, de toda a nossa alma, porque ele vem de encontro às nossas necessidades, não é? Quem é que não gosta de saber ou de reafirmar que o Deus que serve é dono do ouro e da prata? Todos nós gostamos de saber que temos um Deus que tem condições e capacidade para suprir todas as nossas necessidades, especialmente as necessidades financeiras, não é? Então, nós vamos aprender porque Deus usou essas palavras para com seu povo. A princípio, eu preciso lembrar a você que o povo de Israel passou 70 anos no cativeiro babilônico por causa da sua desobediência, porque eles haviam se desviado dos mandamentos do Senhor. Se cumpriu na vida do seu povo aquilo que está escrito lá no capítulo 8, no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, quando o Senhor fala sobre as bênçãos que viria sobre a vida daqueles que obedecessem, sobre a vida do seu povo, especialmente Deus falava para a sua nação, para o seu povo, para Israel. E o Senhor, no capítulo 28 de Deuteronômio, fala sobre as bênçãos que viria na vida daqueles que obedecessem, ou na vida da sua nação, se ela obedecesse.
mas também é seguido das maldições. O Senhor fala das maldições que seriam lançadas sobre a vida daqueles que desobedecessem os seus mandamentos, que se desviassem da sua palavra, não é? Então, como o povo se desviou, seguiu a idolatria, seguiu os deuses, aliás, os deuses dos estrangeiros, das terras na qual Deus lhes colocou, ainda haviam estrangeiros, e o Senhor orientou ao povo, dizendo que eles não seguissem o costume daquelas nações, os deuses daquelas nações, mas enfim, o povo não foi obediente, o povo não deu ouvidos e seguiram os deuses das nações estrangeiras, seguiram os costumes das nações estrangeiras e esqueceram-se das orientações do Senhor. E Deus levantou muitos profetas para advertir o povo sobre o cativeiro. Deus levantou Jeremias, o Senhor levantou Ezequiel, o Senhor levantou tantos profetas para alertar o seu povo. Mas, enfim, o povo, é claro, não deu ouvidos. O resultado da desobediência foi o cativeiro. Então, o povo passou 70 anos no cativeiro. E na invasão dos caldeus e dos babilônios a Jerusalém, eles destruíram completamente a cidade. Eles queimaram os muros, derrubaram os muros da cidade de Jerusalém. Eles levaram os utensílios preciosos do templo. Eles colocaram fogo no templo luxuoso que Salomão havia construído. Foi uma ruína total. Colocaram fogo na cidade inteira, incluindo o templo, os muros, as casas. E grande foi a destruição quando os caldeus e os babilônicos invadiram Jerusalém. Só que, assim como Deus prometeu que o povo iria para o cativeiro tinha um tempo de duração. Eram apenas 70 anos. Apenas, eu digo assim, de uma maneira muito, muito bondosa, né? Porque, imagina, quem entrou no cativeiro com 10 anos de idade só saiu quando tinha 80. Quem entrou com 20 anos só saiu quando tinha 90. Quem entrou com 30 anos só saiu quando tinha 100 anos de idade. Então, foram muitos anos dentro do cativeiro. 70 anos dentro do cativeiro. Muito tempo, não é? Mas o Senhor prometeu que quando terminasse os tempos do povo no cativeiro, os 70 anos, o Senhor levantaria alguém para resgatar Israel. O Senhor levantaria alguém para tirar o seu povo do cativeiro. A sua misericórdia seria com o seu povo. Deus não deixaria o seu povo para sempre naquele cativeiro. Afinal de contas, era o povo amado, era o povo escolhido, era o povo selecionado de Deus. Era o bichinho de Jacó, era a nação amada, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas. Deus amava Israel. O Senhor a puniu para que eles aprendessem, para que eles compreendessem que Deus era um Deus de amor, mas era também um Deus de justiça. Porém, com o seu amor, com a sua misericórdia, é claro que Deus não deixaria seus filhos morrerem no cativeiro. E Deus levantou a Ciro, né, para resgatar o seu povo, e o povo saiu do cativeiro. O Salmo 126 é um salmo de louvor a Deus, né? O Salmo 126 foi descrito pelos israelitas, não se sabe qual, mas é um salmo onde o povo louva a Deus por ter tirado eles do cativeiro. E aí no Salmo 126, eles dizem assim, vamos recordar o Salmo 126 para você entender do que eu estou falando nesse instante. Veja, o título do Salmo diz, Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. Aí o povo começa cantando e dizendo,
Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Glória a Deus. Este é um salmo de agradecimento pelo que Deus fez na vida do seu povo, arrancando eles do cativeiro. Só que algum tempo passou, depois que Deus havia usado Ciro, rei da Pérsia, né? E havia permitido que 50.000 judeus e exilados voltassem de Jerusalém sob a liderança do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. E durante o segundo ano do seu retorno, foram, voltando aqui um pouquinho só na história, 2 anos após o povo ter voltado do cativeiro, o povo não se preocupou com o estado da sua cidade, com o estado de Jerusalém. Os muros continuavam no chão. O templo continuava no chão, o templo continuava queimado, sem portas. O templo continuava desolado da mesma maneira quando eles foram para o cativeiro há 72 anos atrás. Saíram do cativeiro, passaram 2 anos e ninguém estava preocupado com nada. E aí é quando o Senhor levanta o profeta Ageu, no capítulo 1, e diz assim, no versículo 2 e 3 e 4. Não veio, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Sabe o que o Senhor estava dizendo para o seu povo? É que o povo voltou do cativeiro e por 2 anos ninguém estava preocupado com a real situação do templo. O povo ainda não havia restaurado o culto no templo. O povo ainda não havia se preocupado em voltar a adorar a Deus como eles faziam no templo. O povo volta do cativeiro e agora está preocupado em estucar as suas casas, em reformar as suas casas que haviam sido destruídas pelos caldeus, pelos babilônios. O povo agora estava preocupado com a reforma, estavam preocupados com as paredes, estavam preocupados com o teto, estavam preocupados com as portas, estavam preocupados com o piso, com a estética das casas que eles moravam. O povo estava preocupado com o conforto, estava preocupado em trazer de volta aquele lar aconchegante, aquele lar que eles antes habitavam. E quem sabe você esteja aí perguntando e dizendo assim: ô irmã, e existe algum problema em a gente querer morar em uma casa aconchegante? Existe algum problema de, depois de uma tragédia tão grande, depois de uma fatalidade ter acontecido, existe algum problema em a gente querer resgatar as coisas que a gente perdeu? Existe algum problema em a gente querer reformar a casa, colocar a casa no lugar, para trazer de volta, depois de 70 anos de cativeiro, que sem dúvida deixaram traumas, deixaram sequelas, péssimas memórias do tempo de escravidão na mão dos inimigos? Será que
algum problema de a gente pelo menos querer transformar o nosso lar, a nossa casa em algo agradável para a gente passar o resto dos nossos dias? E eu vou responder para você, é claro que não. Deus não tem prazer que você viva em um lugar onde você não se sinta bem. Deus não tem prazer em ver seus filhos vivendo uma vida miserável, abaixo da linha da pobreza. Deus não tem prazer. O prazer de Deus é abençoar seus filhos. O prazer de Deus é dar a você condições de você morar numa casa que não tenha vergonha de levar ninguém aí. O prazer de Deus é te dar uma casa aconchegante, é te dar conforto, é te dar do melhor da terra, como o Senhor prometeu para o seu povo. Lá no capítulo 28 de Deuteronômio, o Senhor queria dar ao seu povo e deu o melhor da terra. Só que o povo foi para o cativeiro por causa da desobediência. E agora, 2 anos depois, o povo volta. O povo é liberto do cativeiro, recebe essa grande libertação, mas a única preocupação que o povo tem agora é com as suas casas. A única preocupação é com o seu conforto. A única preocupação é com o seu bem-estar. A única preocupação é se sentir bem, é se sentir confortável. E eu já quero aplicar essa palavra no seu coração. Porque muitas vezes nós somos como o povo de Israel. Nós passamos por uma tão grande libertação. No pecado nós estávamos no cativeiro. Nós estávamos sob o jugo do nosso principal adversário, que é Satanás. Nós estávamos sob o jugo dos demônios. Nós estávamos servindo ao inimigo, por mais que alguém não aceite, mas a verdade é essa. Ou se serve a Deus ou se serve ao diabo, não tem meio termo. Quando estávamos no mundo, vivendo uma vida de pecado, estávamos sob as garras do pecado. Estávamos no charco de lodo, estávamos na sarjeta. Mas Deus, e claro que por causa dos nossos pecados, como o povo de Israel, por causa dos nossos erros. Aí Deus, com seu tão grande amor, com a sua tão grande misericórdia, nos tira do charco de lodo, nos tira da sarjeta, quebra as correntes que haviam em nós, quebra as cadeias que haviam na nossa alma, nos liberta da escravidão de Satanás, nos liberta do jugo dos demônios, nos liberta da escravidão do pecado, nos traz para a sua maravilhosa luz, nos traz para a sua presença, nos dá liberdade, como disse Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a Jesus, a gente se torna liberto. Deus faz tudo isso por nós. E agora que a gente é liberto, e agora que muitos estão libertos, a única preocupação que tem é com a sua própria casa. A única preocupação que tem é com a sua própria vida. A única preocupação que tem é com os seus interesses. A única preocupação que tem é conseguir o melhor dessa terra, algo que satisfaça o seu ego, algo que massageie o seu ego. E era o que estava acontecendo com o povo. O povo estava preocupado só em estucar suas casas, embelezar suas casas, reformar suas casas. Enquanto isso, o templo do Senhor estava em ruínas. Enquanto isso, o culto não havia sido restabelecido no templo. O templo permanecia com as suas portas queimadas, com as suas janelas queimadas, com as suas paredes queimadas, partes destruídas. E quantas vezes, irmãos, nós estamos como o povo de Israel,
A gente está preocupado em fazer faculdade, a gente está preocupado em ser alguém na vida, a gente está preocupado em ter uma casa bonita, luxuosa, a gente está preocupado em ter um carro, a gente está preocupado em ter dinheiro na conta bancária, a gente está preocupado em conquistar. E a obra do Senhor perecendo. As almas perecendo. A nossa vida espiritual, uma lástima, porque o povo ainda não havia resgatado o culto, restaurado o culto, porque não tinha nem templo. Muitas vezes a gente está muito preocupado com as coisas aqui da terra e a gente esquece dos valores espirituais, a gente esquece da comunhão, a gente esquece que deve estar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Eu quero uma cura, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero o anel da formatura, eu quero ser alguém, eu quero ser um doutor, eu quero ser um poliglota, eu quero me casar, eu quero passar no concurso. E aí você fica, eu quero. E os valores espirituais, aonde ficam? E a obra de Deus? E o que Deus tem para você? E o culto? E a comunhão com o Senhor? Ficam aonde? Se gasta tanto tempo para trabalhar, para conseguir amontoar tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Mas não se tem o mínimo de preocupação de acumular tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem corroem. Se gasta tanto tempo para conquistar as coisas aqui nessa vida, mas eu te pergunto, quanto tempo você tem gastado para restabelecer a sua comunhão com Deus? Aleluia! Quanto tempo você tem gastado para manter o fogo do teu altar aceso? A Bíblia diz que o altar deve arder, o fogo deve arder continuamente sobre o altar e não se apagar. Quanto tempo você tem gastado para tirar as cinzas do teu altar, para tirar a sujeira do teu altar, para colocar teu altar em ordem, para que o fogo do Espírito Santo possa arder continuamente ali? Quanto tempo você tem gastado? Quanto tempo você tem gastado com a obra do Senhor? Quanto tempo você tem gastado com as coisas de Deus? Quanto tempo você tem gastado para buscar e alcançar vidas? Não sou eu que estou perguntando não, filho. Não sou eu não, filha. É Deus que está te perguntando nessa madrugada. Aleluia. É Deus que está te perguntando. Aí o Senhor pergunta para o povo: por acaso é tempo de vocês preocuparem-se em estucar as suas casas? Esse povo diz assim: ainda não é chegado o tempo. O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E quantas vezes você não faz a vontade de Deus porque você diz que ainda não é chegado o tempo? Quanta gente diz assim: deixa meus filhos crescerem primeiro, porque aí eu vou me dedicar ao ministério que Deus tem na minha vida. Deixa eu comprar minha casa própria. Deixa meu marido se converter, deixa minha esposa se converter. Eu não faço a obra porque eu não tenho carro, mas quando Deus me der um carro, eu estou trabalhando muito para conseguir comprar um carro para fazer a obra. Quando Deus me der um carro, eu vou fazer a obra de Deus. Eu não oro mais porque eu trabalho muito. Quando eu conseguir ter um emprego que eu trabalhe menos, aí eu vou orar mais. Eu não entreguei minha vida para Jesus ainda porque não é o tempo. Quando chegar o tempo, aí eu entrego a minha vida para Jesus. Aí eu pergunto: foi Deus que te disse que não é o tempo de você fazer a obra de Deus? Foi Deus que te disse que é para você fazer a obra só quando você tiver um carro? Foi Deus que disse para você que você só deve
fazer alguma coisa para Deus quando você se casar, quando seus filhos crescerem, quando você mudar de emprego, quando você terminar sua faculdade, quando você montar a sua empresa. Foi Deus que disse para você que não chegou o tempo, ou é você que está dizendo como o povo de Ageu? Ainda não é chegado o tempo. Porque o Senhor foi bem claro, ele disse assim, esse povo diz que não é chegado o tempo. Mas eu estou perguntando para vocês, por acaso, então, é tempo de vocês estarem preocupados com as suas casas? É tempo de você estar tão preocupado com a sua própria vida? É tempo de você estar tão preocupado com as suas próprias coisas? É tempo de você estar tão preocupado com as coisas dessa terra? Eu te pergunto. Aliás, o Senhor te pergunta por meio da sua palavra. E olha aí o que o profeta Ageu continua dizendo. Veja aí. Quando o Senhor diz assim, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, o Senhor estava dizendo assim, comece a observar o que vocês estão fazendo para ver se vocês estão corretos. Coloque o coração de vocês nos seus próprios caminhos. Ou seja, presta atenção no que vocês estão fazendo. Para vocês dizerem para mim se está correto ou se não está correto. Aí no versículo 6, olha o que o Senhor diz. Semeais muito e colheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Sabe o que Deus está dizendo aqui para o povo? Enquanto vocês estiverem tão preocupados com a vida de vocês, e se esquecerem do culto, se esquecerem da comunhão, se esquecerem de edificar o templo, se esquecerem de fazer a obra que é para ser feita, não adianta de nada essa correria de vocês. Adianta nada. Vocês semeiam muito e colhem pouco, ou seja, trabalha demais, mas o dinheiro não dá para quase nada. Vocês comem, mas nunca conseguem matar a fome de vocês. Vocês bebem, mas nunca conseguem matar a sede de vocês. Vocês se vestem, mas sempre estão com frio. E o que recebe salário, parece que o salário vai num saco furado, porque o salário não dá para nada. Sabe o que Deus estava dizendo? Enquanto vocês estiverem preocupados apenas com a vida de vocês, todo esforço de vocês será em vão. Você pode trabalhar, tem gente que diz assim, eu não tenho tempo não de estar na igreja, não tenho tempo não de fazer a obra do Senhor, eu não tenho tempo de viver orando porque eu trabalho demais, trabalho sábado, domingo e feriado. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você não tem tempo não? Pois você vai trabalhar sábado, domingo, feriado, hora extra, dia santo, mas nada do seu trabalho vai render e vai trazer a você o objetivo que você está esperando. Por quê? Porque você está preocupado apenas com você, está deixando a vontade de Deus de lado, a comunhão com Deus de lado, o culto de lado, o templo de lado, a obra de Deus na sua vida de lado, não vai prosperar. Irmã, eu parei para ouvir essa palavra, para ouvir isso. Você não está querendo ser abençoada? Você não está querendo ser abençoado? E o Senhor está querendo te mostrar onde você está errando. E o porquê você não foi abençoado até hoje. O Senhor está querendo te abençoar. O Senhor está querendo prosperar seus caminhos. Mas Ele quer te mostrar que Ele quer ser prioridade na sua vida. Ele quer te mostrar que o reino dos céus tem que estar em primeiro lugar. Não adianta você estar numa corrida desenfreada para alcançar as coisas aqui dessa terra. Não, porque eu tenho que trabalhar direto, porque eu preciso me casar. Aí para se casar você deixa o culto.
Para se casar, você despreza a comunhão, os momentos de comunhão com Deus. Para se casar, você deixa de fazer a obra do Senhor. As almas morrendo, o templo precisando ser edificado, vidas precisando ouvir uma palavra através de você, e você preocupado em se casar. Aí por isso que tem muita gente que diz assim: meu Deus, eu trabalho tanto e meu dinheiro não dá para nada. Meu Deus, eu não sei o que acontece com o meu salário, Deus. Que eu recebo num dia, no outro já acabou e eu não consegui pagar as contas inteiras. Todas as contas. Eu não sei que vida é essa que eu tenho, não, que meu salário não rende. As roupas se rasgam, os sapatos se quebram. A feira não dá nem para passar chegar ao final do mês. Eu já ouvi crente dizendo assim: irmã, não sei o que acontece na minha casa. Chega dia 15, a feira do mês que eu fiz pro mês já acabou. Meu irmão, aí só tem 2 princípios. O primeiro: ou você está sendo infiel com seus dízimos e com as suas ofertas, e aí o devorador vem mesmo e arrasa com tudo. Ou você está muito preocupado com as coisas aqui da terra e a vontade do Senhor está ficando em segundo lugar. As coisas de Deus, as coisas lá do alto estão ficando em segundo lugar. Ou pode ser as duas coisas. Às vezes a pessoa nem é fiel nos dízimos e nas ofertas e nem está preocupado com o reino dos céus. Ele está preocupado com a própria vida. Ele está preocupado em ser promovido, ele está preocupado em ser visto pelo patrão para receber a promoção, ele está preocupado em terminar a faculdade, ele está preocupado em tantas coisas aqui dessa terra. E o Senhor está lhe dizendo nessa madrugada: eu quero lhe abençoar, nesse momento, perdão, eu quero lhe abençoar, mas enquanto você não se importar com a minha obra, com a minha vontade para a sua vida, você vai continuar correndo e se cansando. Vai continuar bebendo e não vai matar a sede. Vai continuar comendo e não vai passar fome. Vai continuar vestindo e não vai se aquecer. Vai continuar recebendo salário e vai ser como em saco furado. Não vai dar para nada, não vai prosperar em nada. Eu não estou lançando maldição contra você, não. Eu estou pregando a palavra de Deus. O capítulo de Ageu, o livro de Ageu, tem apenas 2 capítulos. Quando você puder, leia, releia. E você vai ver o que Deus vai falar ao seu coração. E vamos mais à frente. O Senhor usa Ageu no versículo de número 8 e diz assim: subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhes assoprei. Tá ouvindo? Olhastes para muito, alcançasse pouco. E até o pouco que você trouxe para casa, quando trouxe, eu assoprei. Era Deus falando para Ageu. Aliás, era Deus falando ao seu povo através do profeta Ageu. Às vezes a gente quer muito as coisas dessa vida. Aí a gente corre porque quer. Sabe? Aí não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar Deus, não tem tempo para ir para a igreja, não tem tempo para ir para o círculo de oração, não tem tempo para ir para o culto de ensino, não tem tempo para ir para o culto da família, não tem tempo para ir para a escola dominical, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para fazer a obra do Senhor, não tem tempo para evangelizar, porque a gente está numa corrida desenfreada pelas coisas aqui dessa terra. Aí o Senhor diz assim: você está de olho em muita coisa, só que até hoje você correu tanto e alcançou pouco. Ou daqui para frente você vai continuar correndo e vai alcançar pouco. E até o pouco que você trouxe para casa não rendeu, porque eu soprei. Ou até o pouco que você vai trazer para casa não vai render, porque eu vou soprar. Meu Deus.
Deus vai soprar. Porque o princípio de Mateus 6:33, se eu não estou enganado, é 31, Deus não abre mão dele, não. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Aí o Senhor perguntou e o Senhor mesmo respondeu, por quê? Disse o Senhor dos Exércitos no versículo 9 do capítulo 1. Por causa da minha casa que está deserta. E cada um de vós corre para a sua própria casa. Deus estava fazendo isso porque a obra do Senhor estava sofrendo. O templo de Jerusalém continuava desolado, queimado, em ruínas. E ninguém estava nem aí, ó. Ninguém estava nem aí. Quantas igrejas sofrendo. Quantas igrejas hoje vazias. Não é? Trabalhos que não têm pregadores. Porque muita gente está preocupado com o seu trabalho, está preocupado com a sua vida secular. Eu não estou dizendo que não tem que trabalhar, tem que trabalhar. Mas só que tem muita gente que não trabalha no horário do culto. Mas não quer se preparar para ser um obreiro, não quer se preparar para servir a igreja do Senhor. As mulheres não querem se preparar para estar na porta como recepcionista, não quer se preparar para servir uma água, não quer se preparar para servir uma igreja. Hoje a gente não encontra mais servos, não, a gente só encontra elite. A gente só encontra muitos crentes importantes, crentes de luxo. Não sabe o que é varrer uma igreja, não sabe o que é passar um pano no banco, não sabe o que é lavar um banheiro de uma igreja. Não, os crentes hoje não querem isso mais, não. Esses dias eu estava lá na igreja. Um dia desse eu estava na igreja, foi na escola dominical. Não estou falando isso para me orgulhar, não. Estou falando isso para servir de exemplo para você. Um dia desse eu estava na igreja e cheguei na escola dominical, os bancos estavam empoeirados. Certamente naquele dia a irmã que faz a limpeza, ela devia estar doente com alguma coisa, enfim, mas não importava o motivo. Os bancos estavam empoeirados, a escola dominical não havia começado e eu vi que os crentes iam chegar, né? Chamei uma das irmãs e disse, irmã, me dá um paninho aqui, para que eu possa tirar a poeira aqui dos bancos. A irmã ficou olhando assim para minha cara, sabe? Como quem diz, a senhora, né? A irmã ficou assim com uma cara, como quem diz assim, a senhora. Sim, eu, por que não eu? Quem é a irmã Jaqueline? O que é a irmã Jaqueline que não possa passar um pano nos bancos da igreja? Que não possa varrer? Que não possa lavar um banheiro? O que é a irmã Jaqueline? Quem é a irmã Jaqueline? Que não possa servir uma água? Que não possa ficar na porta recepcionando os visitantes? O que é a irmã Jaqueline? Irmã Jaqueline não é nada, é pó e cinza. Veio do pó e vai voltar para o pó. Mas hoje o povo está muito cheio de estrelismo, né? Ou não faz porque acha que aquele serviço não é digno, ou não faz porque acha que porque não tem tempo, está sempre ocupado demais. E o Senhor está dizendo, vou soprar tudo que vocês recolheram, o pouco que vocês recolheram, eu vou soprar. Enquanto a minha casa estiver deserta, enquanto a minha obra estiver sofrendo, eu vou soprar. As vidas estão lá fora morrendo, você preocupado em comprar carro. As vidas estão lá fora morrendo e você preocupado em comprar casa. As vidas estão lá fora morrendo e você preocupado em comprar um terno. As vidas lá fora morrendo e você preocupado em comprar um sapato, preocupado em comprar uma bolsa, preocupado em dar uma chapinha no cabelo. Eu não estou dizendo que não tem que fazer isso não, mas eu estou falando para você sobre prioridades. Aleluia. E vamos para frente. Olha o que o versículo 10 diz. É muito forte esse texto de Ageu. Por isso, retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos.
E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Deus está querendo abençoar você. Mas sabe por que muitas vezes Deus não abre a torneira grande lá do céu para te abençoar? Não é porque Ele não possa e também não é porque Ele não queira. Deus retém os orvalhos do céu para a bênção grande não cair sobre a tua casa, porque você só está preocupado com você. Porque você só está preocupado com seus interesses. Porque você só está preocupado com seu bem-estar. Porque você só está preocupado com a sua família. Porque você só está preocupado com a sua casa. E a casa do Senhor desolada. A obra do Senhor sofrendo. Muitas vidas partindo sem ouvir um Jesus te ama da sua boca. Aí o Senhor está dizendo para você: eu vou continuar retendo o orvalho lá no céu. E é sobre tudo que vocês fizerem, eu vou reter o orvalho. Deus está querendo mandar a chuva seródia, a chuva apropriada para que a semente brote, para que hajam frutos nos campos. Aleluia! Para que o trigo floresça, para que a azeitona produza, a videira, não é? Produza as suas azeitonas, para extrair o melhor azeite. Deus está querendo te abençoar. Só que você não prioriza as coisas do Senhor. Deus está querendo abrir aquela porta grande que você espera. Deus está querendo prosperar o comércio, o trabalho. Deus está querendo te promover lá na empresa. Deus está querendo fazer seu dinheiro render. Ai, irmão, eu ganho salário mínimo. Ah, o salário mínimo para quem obedece e se preocupa com o reino dos céus é abençoado, ele é multiplicado. Deus está querendo. Aleluia. Aí veja. O texto vai dizer assim que o povo ouviu a voz de Deus. O povo ouviu a voz de Deus. E começou a trabalhar. Começou a fazer a obra do Senhor. Né? Aqui o versículo de número 14 do capítulo 1. E o espírito do resto de todo o povo vieram e trabalharam. Vou ler do começo. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor, seu Deus. Aleluia. O povo deu ouvidos à voz de Deus e começaram a trabalhar na reconstrução do templo, na reforma do templo. Só que sempre que a gente se dispõe a fazer a obra de Deus, sempre se levantam aqueles que vão tentar nos desestimular. Sabe por que tem muita gente que diz assim: eu não quero mais me envolver com a obra do Senhor. Eu não quero mais trabalhar para o Senhor. Eu não quero mais, irmã, porque a gente faz tanto e se decepciona. A gente faz tanto e tem quem persiga a gente. A gente faz e tem quem não valorize. A gente faz e tem quem desmereça aquilo que a gente faz para Deus. A gente faz e tem quem coloque terra. A gente trabalha com tanto carinho, tem quem coloque mau gosto, quem coloque o pé, quem coloque a mão, quem coloque pedra, quem atire pedras. Veja o que aconteceu. Capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz assim o texto: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora?
Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué. Esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado das nações, e encherei esta minha casa de glória, diz o Senhor. Até o versículo de número 7. Sabe o que estava acontecendo aqui no tempo do povo de Ageu, no tempo do profeta Ageu? É que aqueles que haviam visto, os mais antigos, que haviam contemplado o templo de Salomão em toda a sua glória, com todo o seu luxo, sabe? Porque o templo de Salomão foi construído com o que havia de melhor. Pedras preciosas, ouro, prata, madeira da melhor qualidade. O templo de Salomão era um luxo só. E os mais antigos que haviam escutado, haviam contemplado como era o templo de Salomão, e agora via um povo começar a reconstrução com materiais tão simples, com coisas tão simples, com madeiras simples. Não haviam coisas preciosas, não haviam pedras preciosas. Não havia ouro, não havia prata para a reconstrução do templo, porque o povo havia acabado de chegar do cativeiro, então não deu tempo de acumular coisa preciosa. Porque os babilônicos e os caldeus levaram tudo de precioso quando invadiram Jerusalém. Todos os bens, todas as riquezas do povo, eles haviam levado. Então, os mais velhos, que haviam contemplado o templo de Salomão em toda a sua glória, vendo o povo agora construindo um templo com material tão barato, com coisa tão simples, começaram agora a colocar mau gosto na construção do povo. Sabe? Começaram a dizer: vocês por acaso viram o templo de Salomão? Porque isso aqui não vai chegar nem de perto ao que era o templo de Salomão. Começaram a desmerecer o trabalho do povo, e o povo foi se entristecendo. O povo foi parando de trabalhar. E quantas vezes a gente se entristece porque a gente começa a fazer a obra de Deus e dissomar a gente para dizer assim: olha, Deus é contigo, Deus vai te ajudar, eu estou aqui para somar junto com você, estou aqui para juntar junto com você. Aí aparece gente que espalha, aparece gente que atrapalha, aparece gente que coloca mau gosto. E Jesus disse: quem não ajunta comigo espalha. E tem gente que gosta de espalhar. Ao invés de incentivar, tem gente que desanima quem está trabalhando na obra. Ao invés de incentivar você que está na igreja, você que acabou de se converter, você que procura se santificar, muitas vezes é dentro da sua casa. Ao invés da tua família te incentivar a ser um cristão, tem gente que coloca joga um balde de água fria em você. E você fica: meu Deus, eu procurando aqui servir a Deus, procurando me santificar, procurando deixar a vida de pecado, e sempre tem alguém que te dá uma palavra que te entristeça dentro de casa. Deus te tirou de uma vida de escravidão, Deus te tirou lá da Babilônia, Deus mudou a sua vida, só que alguém não reconhece o que Deus fez na sua vida e fica colocando mau gosto. Fica querendo te desanimar. Mas aí o povo, Deus, através do profeta Ageu, diz: olha, não tema, trabalhem. Trabalhem porque eu sou com vocês. Daqui a pouco eu farei tremer os céus e a terra, e virá o desejado das nações.
E encherei essa casa de glória, diz o Senhor, porque minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a minha paz, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia. Sabe o que é que o Senhor estava dizendo? O templo de Salomão podia até ser luxuoso. Podia ser de metais preciosos, ouro e prata. O templo de Salomão podia ser de madeira cara, de pedras preciosas, sabe? Era lindo o templo de Salomão. Só que o templo, continuem trabalhando, porque eu estou com vocês. E o que vocês estão fazendo hoje? O templo que vocês estão construindo hoje, o de Salomão não chega nem aos pés dele. Aleluia. Mas por que, irmã Jaqueline, se não tinha pedras preciosas, não tinha metal precioso, não tinha madeira cara, tudo era muito simples? Sabe por que não se comparava? Porque o templo de Salomão, em toda a sua glória, não pôde ter ali dentro o desejado das nações. E quem é o desejado das nações? É Jesus. Esse último templo que o povo construiria, que o povo reformaria, o próprio Jesus entrou nele. Aleluia. O desejado das nações, o amado, o Messias, o esperado, o Emanuel. Ele próprio esteve nesse templo construído por esse povo no tempo de Ageu. Aos 12 anos, Jesus já estava no templo e cresceu, passou o seu ministério indo ao templo, ensinando. O templo de Salomão, com toda a sua glória, não pôde ter dentro dele o desejado das nações, mas este último templo, simples, feito com coisas simples, com materiais baratos, feito com as ofertas do povo. Aleluia. Ele pôde contemplar aquele que é maior do que todos os homens na face da terra. E é por isso que o Senhor diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, e neste lugar darei a minha paz. Porque o templo de Salomão era lindo, era luxuoso, mas enfrentou a guerra, enfrentou a invasão dos babilônicos, dos caldeus. Este último templo era simples, feito com coisas baratas, mas teve ali o Senhor da vida entrando debaixo desse telhado, pisando neste chão, ensinando o seu povo, e ali não houve guerra. Aleluia. Ali não houve mais invasão de babilônicos nem de caldeus. O Senhor estabeleceu a paz ali. Sabe o que o Senhor está dizendo a você? Eu vou falar de duas vertentes aqui. Você que fazia a obra de Deus e desanimou por causa do mau gosto, por causa da investida do povo que não faz, mas atrapalha. Porque tem gente que não faz e nem deixa ninguém fazer. Ele não faz, ele atrapalha. Ele não faz, mas desestimula o povo. Ele não faz, mas também fica atrapalhando quem quer fazer a obra do Senhor. Você que desanimou, você que tem desanimado, sabe? Você que abandonou o arado. Você que está pensando em abandonar o arado, não abandone não. Não abandone, retome a obra que o Senhor te confiou. Retome a sua busca pela presença de Deus. Você que tinha uma vida fervorosa de oração, de busca, e estava no culto de oração, no culto de círculo de oração, no culto de ensinamento, na escola dominical, mas tantas coisas vieram para esfriar a sua fé. Então o Senhor está dizendo: retome a sua vida de comunhão, retome a sua vida de busca, retome o trabalho que você abandonou. Por quê? Porque a glória dessa última casa vai ser maior, porque a porção de Deus sobre a sua vida vai ser maior, porque o favor de Deus sobre você vai ser maior. Aleluia. E agora eu quero falar da sua vida material. Você que estava aí muito preocupado com as coisas aqui dessa terra, mas hoje você ouviu essa palavra e Deus está falando ao seu coração. Se você priorizar o reino dos céus, escute. Se você priorizar o reino dos céus,
se você priorizar o culto, se você priorizar a comunhão, se você priorizar o ministério que Deus te confiou, eu não sei qual seja o ministério, se é o ministério da pregação, da evangelização, se é o ministério da intercessão, se é o ministério do louvor, se você foi chamado para ser líder, se você foi chamado para ser mestre. Eu não sei qual é o ministério que Deus te entregou, mas enfim, qualquer que seja, se você voltar a priorizar a vontade de Deus na sua vida material, você não acha que já foi abençoado e por algum momento Deus soprou o que você tinha, porque não foi o diabo, foi Deus. Deus soprou o que você tinha porque você colocou seu coração nessas coisas. Porque tem gente que não pode ser abençoado, porque quando ele é abençoado, ele esquece da obra, ele esquece do compromisso com a igreja, ele esquece da comunhão com Deus, ele se esquece do devocional, ele se esquece do reino dos céus. E aí Deus sopra, Deus fecha a porta, Deus sopra o dinheiro, né? Deus fecha, Deus sopra, como a gente meditou aqui, Deus manda embora mesmo. Que é para você aprender o que é que tem que ser prioridade na sua vida. Amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E no dia que você colocar no seu coração em colocar a vontade do Senhor em primeiro lugar, aí Ele vai devolver tudo que você perdeu. E a glória desta última casa vai ser maior do que a da primeira. Se você voltar a priorizar a vontade de Deus para a sua vida, se você voltar a priorizar o Senhor na sua vida, se você voltar a priorizar a obra de Deus, o ministério que Ele te confiou, o que você já teve nem se compara ao que Deus vai colocar na tua mão. O que você já possuiu nem se compara àquilo que Deus vai te entregar. O quão você já foi feliz lá atrás nem vai se comparar ao quão você ainda será feliz. A glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Receba essa palavra em nome de Jesus. E eu fecho aqui dizendo o seguinte: Deus é tão fiel. Deus é tão fiel que a Bíblia vai dizer que desde o primeiro dia em que eles assentaram no seu coração reconstruir o templo, fazer a vontade do Senhor, naquele dia o Senhor já tinha os abençoado. Ei, a partir do primeiro dia que você dispor no seu coração, que você assentar no seu coração, fazer a vontade de Deus, não é daqui a um ano, não é daqui a alguns meses, não é daqui a 10 anos. No primeiro dia que você assentar no seu coração em priorizar a vontade de Deus para a sua vida, a obra do Senhor, desde esse primeiro dia, a bênção do Senhor já vai estar sobre a sua vida. Desde esse primeiro dia, você vai ver as coisas fluírem na sua vida. Você vai ver que as coisas que vão vir à sua mão, elas vão fluir, elas vão prosperar. Eu digo a você por experiência própria, porque eu vivo isso na minha vida. Quando você assentar no seu coração que o reino dos céus está em primeiro lugar, você vai ver que a bênção do Senhor vai estar sobre você desde o primeiro dia.